Antes de começar o vídeo, eu só queria ressaltar uma coisa. O Arthur é masoquista. Fala galera, tudo beleza? Arthur Dias aqui com mais um podcast, porque o Vant virou titular aqui no canal. Oi de novo, Vant aqui, mais uma vez para falar sobre Devil May Cry, só que hoje a gente não vai falar sobre os jogos. E sim sobre o... Tá todo mundo pegando e pirando agora, né? Porque dia 3, se tudo der certo daqui 5 dias, vai ter o anime novo da Netflix. Que Deus nos ajude. Que Deus nos ajude. Tipo, tá todo mundo falando, vai ter um anime de Devil May Cry. Devil May Cry tá recebendo anime, não sei o que. O pessoal parece que esqueceu de um pequeno detalhe, que é que Devil May Cry já tinha um anime antes de 2007 e eu queria estar na parcela que esqueceu da existência desse anime. Trágico. Já que nessa época a gente teve o anime do Devil May Cry que não teve nenhum título secundário, é só Devil May Cry mesmo, lançado entre os lançamentos de Devil May Cry 3 e Devil May Cry 4. Só que, por mais que tenha esse lançamento entre dois títulos que tiveram talvez os Dantes mais zoeiros da franquia, a inspiração dele foi no Dante do Devil May Cry 1 e o Dante do Devil May Cry 2. Tanto que o local dele na linha do tempo do anime é exatamente entre o primeiro e o segundo. E aí a gente tem, nesse caso, um anime focado num Dante menos zoeiro, mais depressivo e com uma vibe meio melancólica. Melancólica, meio rock triste, por assim dizer. Rock progressivo, foda-se. E a partir daí a gente teve esse anime que muita gente realmente não lembra. Uma galera falava que é legal, outra detesta e outra só acha que é um dos animes já feitos. Eu assisti esse anime numa época em que eu não tinha jogado Devil May Cry 3. Eu só tinha jogado o 1 e o 2. Então quando eu assisti pela primeira vez foi meio que aquilo que eu tava esperando. Eu saí satisfeito. Depois que eu joguei o Devil May Cry 3, recentemente joguei o Devil May Cry 4, agora tô jogando o 5, aí eu já tenho um ponto de vista mais... eles erraram um bocado a mão com certas coisas aqui. Mas na primeira vez que eu assisti, eu tinha me divertido. Já você... Detalhe, quando eu assisti essa bomba, eu só tinha jogado um. Então, teoricamente, eu tinha tudo pra gostar do negócio. Eu detestei com todas as minhas forças. O anime de Devil May Cry foi um dos primeiros animes que eu vi na minha vida. Foi meu início de carreira otaku. E foi o primeiro anime que eu dei 2. Lindo. E aí você pensa, nossa, pior do que isso não fica. Eu dei 1,5 dessa vez. Eu tive um sentimento parecido, só que eu não detestei. A questão é que eu já... quando assisti pela primeira vez, eu tinha gostado mais, agora eu só olhei e tô indo na parcela do... É um dos animes já feitos. Eu acho que foi uma das maiores perdas de tempo que eu já tive na minha vida. Eu sofri mais vendo isso do que Castlevania. E o Vant tinha prova disso. Eu sou prova, porque eu assisti os dois contigo, E ele viu que eu tava muito mais angustiado com Devil May Cry. Todos os episódios, eu acordava com desgosto pra ver isso. Não, era engraçado, a gente começava a assistir e você começava a espirrar. Sim, eu tinha reação alérgica com o anime de Devil May Cry. Bom, se a gente ficava conversando uns 10 minutos, era dar o play, eu começava... Começou a botar o anime e o Arthur já tava passando mal. Bom, agora você viu como é que eu me senti enquanto a gente tava assistindo o Castlevania da Netflix, porque aquele eu continuo detestando mais. Mas, enfim, isso. Qual é a desse anime Devil May Cry? A gente já citou o local dele na timeline, o local da produção, mas o que torna ele um capítulo tão esquecível na franquia? Bom, falando sobre o anime em si, o primeiro episódio ele conta meio que um caso comum do dia a dia do Dante. Porque esse anime ele foca mesmo num momento onde não tem nenhuma ameaça gigante, foca em trabalhos pequenos. No caso, a gente conhece o Morrison, que é um personagem que, se eu não me engano, ele aparece na novel do Devil May Cry 1.
e aparece no Devil May Cry 5. E aqui a gente tem a primeira aparição visual deles. E ele já tá passando um caso novo pro Dante, que é pra acompanhar a menininha. Que é essa que o Arthur tá usando de perfil, a Patty. Patty Lowell, que teoricamente é a filha legítima de um ricaço que morreu e o cara deixou toda a herança dele pra essa menininha ao invés dos outros 3 filhos que ele criou. Uhum. Foda-se. Aí o Dante tem que escoltar ela até a mansão ali pra provar a existência dela e ela receber essa herança toda. E o primeiro episódio é isso. Com, é claro, alguns capetas aparecendo no meio do caminho e todos eles morrem na base do tiro. Eu ainda não vou começar a reclamar disso. Eu ainda vou segurar esse ponto. Ok. O primeiro episódio eu acho ele divertidinho, por mais que ele tenha algumas coisas que a gente vai reclamar mais depois, mas ele é uma história bem fechada nele. E eu acho que essa é uma das questões interessantes do anime, porque ele não tem uma história contínua de um plot que se desenrola do primeiro ao último episódio, mas ele segue uma estrutura episódica, com cada episódio contando uma história curta que começa e encerra dentro do próprio episódio. Então a gente tem o episódio que conta essa história que a gente já falou, o Dante indo levar a Patty para receber a herança, mas que depois disso ela acaba ficando na loja do Dante por mais um tempo. Ela é uma personagem que é recorrente nesse anime. Ela aparece em todos os episódios. Aí vai pro segundo, a gente tem um caso da Lady investigando a questão de um motoqueiro fantasma que tá matando o pessoal na estrada em corrida de racha. Aí vai pro terceiro é outra coisa, vai pro quarto é outra coisa, vai pro quinto é outra coisa. Então cada episódio é uma coisinha. Então nisso já fica muito claro uma questão bem específica desse anime, porque ele não é um anime sobre o Dante. Ele é um anime sobre a loja. Ele é sobre o cotidiano da Devil May Cry, né? Posso abrir um parênteses aí? Fala. Que eu tava lembrando do podcast Devil May Cry 4. O Dante, no final do 1, tinha mudado o nome da loja pra Devil's Never Cry. Só que nesse anime voltou o nome pra Devil May Cry. E se eu não me engano, no final do Devil May Cry 2 voltou o nome pra Devil's Never Cry. Eu não entendo o que diabo aconteceu com isso, mas sei lá. No Devil May Cry 4 a loja voltou pro nome de Devil May Cry, então eu não sei que diabo que fizeram com o nome do caralho da loja. Enfim, a gente tava falando sobre a questão de cada episódio ser uma história fechada, e isso meio que segue até o final quase. Eu lembro quando a gente estava assistindo que eu peguei um caderninho e fui anotando qual episódio era necessário você assistir para você entender o final. Porque primeiro, esse anime, ele tem uma estrutura. Eu vou puxar algo muito do nada. Eu podia puxar exemplo de outros animes que são episódicos, mas é uma vibe Jovens Titãs que isso aqui tem. Você tem aquele monte de episódio doente, retardado, que o pessoal adora falar que, nossa, era um desenho mais sério, mas não, é um humor tão idiota quanto o do Jovens Titãs em Ação. E em poucos pequenos episódios você tem uma construção de uma narrativa macro que vai ser resolvida nos 2 últimos episódios. Aqui é exatamente a mesma estrutura. Tanto que se você assistir o primeiro e os 4 últimos episódios, você praticamente já vai ter pego a história toda. As outras adições são algumas coisas coisas curiosas, como a introdução da Trish no segundo episódio. Da Lady no segundo episódio. Que é algo meio bunda, porque tipo, você tinha até marcado o 2 como um episódio relevante por conta de ser a primeira aparição da Lady no anime e tudo mais. Só que não é bem uma apresentação da Lady, é só pra mostrar, opa, ela tá aqui, ela vai participar. A gente não tem uma mudança, o máximo de mudança de dinâmica que tem dela com o Dante é que o Dante é um falido, fudido, que vive pegando dinheiro emprestado dela. Ou seja, a Lady virou uma agiota. E o episódio 4 que a gente vê o primeiro encontro da Lady com a Trish. Que aí eu já acho algo mais válido, mas não é algo importante para a questão do desenvolvimento do anime, mas é algo curioso para o fã ver, né? Porque, por exemplo, no 4, que saiu depois desse anime, a gente já vê as duas ali trabalhando juntas, as duas interagindo um pouco mais. No 5, mais de 15 anos depois também a gente viu essa questão, mas aqui é interessante porque você vê como essa dinâmica das duas começa. Então, opa, válido, ponto pro anime. Agora, todo o resto, tipo, o episódio do gado. O episódio do gado. Quando eu assisti aquilo pela primeira vez, eu lembro que eu tinha chorado de rir.
mas revendo não é mais tão engraçado. Acho que isso também afeta um pouco o fato de que quando na primeira vez que eu vi, a última coisa que eu tava esperando em Devil May Cry era episódio focado no cara tentando se exibir, mostrando que o Dante não é isso tudo, mas tá, é um dos episódios existentes. Não tem relevância nenhuma na narrativa, que como você mesmo disse, dá pra chamar isso de narrativa, mas enfim, os episódios aí seguem bem essa estrutura de você pode assistir o episódio 3, depois pode assistir o episódio 6 e nada vai se conectar direito. E nada Só... vai valer muito a pena também, vamos ser bem honestos. E aí eu acho que vem a E- outra questão que eu acho muito bizarra desse anime, porque a gente já falou, ele tem uma vibe mais Devil May Cry 1 e Devil May Cry 2. Isso também, Especialmente o 2, infelizmente. infelizmente, principalmente, mas isso a gente vê uma questão de atmosfera dentro do anime, que é muito diferente do que a gente ficou habituado a Devil May Cry. Aí não é tanto problema, mas ele tem essa atmosfera, como falou, mais melancólica, mais um rock progressivo e tudo mais. O problema é que aí nessa questão de estrutura episódica, ele tem algo que lembra um pouquinho aí alguns animes episódicos da época, tipo, você citou o Hellsing, Hellsing clássico, o Hellsing clássico, alguns episódios de Trigun, tem uma vibe mais ou menos naquilo, por mais que Trigun acho que seria um anime de Devil May Cry melhor do que o anime de Devil May Cry, mas ok. Justo. E um que eu vi muito pouco, tanto que nem tá na minha lista, mas me passa uma vibe que do Dotab. Porque são tramas mais dramáticas, melancólicas e que tem. Lembra também um pouquinho de Hellblazer, as HQs do Constantine. Ah, sim, sim. Porque é Conheço literal, um pouquinho. cada capítulo resolvendo um caso e que vai ter um quê mais dramático, vai ter um quê de sacrifício, vai ter um quê de um peso que aquilo pode significar pro Dante, né? Um fardo da profissão dele, o como isso impacta nas pessoas que estão ao redor. Só que é tudo tão mal feito, é tudo tão sem alma, é tudo tão sem sal. Por exemplo, um episódio que pra mim poderia ser muito interessante, que tem uma vibe meio Hellblazer e tudo mais, é a da cantora. Que vende a alma lá pra voz dela ser reconhecida pelas pessoas e cria toda uma lavagem cerebral que faz com que ela vire um demônio e comece a caçar as pessoas que têm o álbum dela pra impedir que isso aconteça. Aquele é um episódio que poderia ter um peso muito legal, poderia ter uma vibe muito legal, mas ele só existe, saca? Ele não tem um significado, ele não passa nenhuma mensagem direito. Tem um draminha envolvendo o amigo da cantora que gostava dela e tudo mais, que ajuda a resolver, mas fica só por isso. É um caso de, eu não sei se precisaria de mais tempo para ser desenvolvido ou se eles só não desenvolveram direito. Porque realmente esse episódio... Pra mim só não desenvolveu, só ficou aquele negócio, aquela história que tem um potencial, mas só tá faltando um tempero mesmo, só tá faltando uma carga um pouco mais dramática, só tá faltando algo que crie um vínculo de afeto com o espectador que impacte. Porque, por exemplo, se a gente for pegar casos de animes que tem uma estrutura um pouco mais episódio... Cara, vamos pegar, por exemplo, um que já é um pouco mais recente, tipo, sei lá, Fumetsu no Anatae, né, Uma Vida Imortal. É um anime que o primeiro episódio ele já consegue te fazer chorar, ele já consegue te fazer ter um vínculo ali com o personagem ao ponto de você comprar aquele drama. Então não é culpa da questão de tempo. E tem uma estrutura melancólica, tem uma estrutura mais reflexiva, né, tem uma vibe ali. O tempo não é o problema é o como foi feito, o problema é como foi escrito. Parece que ele é um anime que ele só tenta surfar nessa onda de animes que estava saindo nesse período de 2007. Tanto que quando a gente estava no episódio 3, eu não vi Hellsing. Eu tenho um preconceito desgraçado com Hellsing. Mas a gente estava no episódio 3 e estava falando, gente, é impressão minha ou isso é um Hellsing bootleg? Não lembro se foi você, se foi o Lendário que comentou isso, mas depois que vocês falaram eu fiquei pensando. Faz sentido, porque, se eu não me engano, nessa época as OVAs do Hellsing Ultimate já estavam sendo lançadas e o anime parece que tenta seguir uma estrutura bem parecida. Embora bem mais leve visualmente, porque, nossa senhora, Hellsing Ultimate é gore pra caralho. Mas, enfim, realmente pareceu que tentou pegar essa onda de animes de meio, sei lá, Dark Gunner, por assim dizer. E se a gente for pegar também que é da Madhouse, fica muito essa impressão, porque a estética dele, isso aí é uma coisa que eu não sei se eu elogio, eu não sei se eu critico, porque de início é legal, mas depois fica meio
torto, fica meio tosco, né? Porque estética de anime até 2010 é muito característica, né? Cada estúdio tinha o seu traço, É tinha verdade. a sua identidade visual, né? E aqui você abre o primeiro episódio e ele fede Madhouse dessa época. Só que ele fede de uma forma que você abre o anime de Devil May Cry e você enxerga Hellsing Ultimate, que também é da Madhouse, e Black Lagoon. É verdade. Essa questão de identidade visual, tipo, como eu não assisti tanta coisa assim da Madhouse, com exceção do Hellsing Ultimate e do Devil May Cry, eu não captei tanto essa coisa que você falou, mas realmente essa coisa de na época cada estúdio ter sua identidade visual, eu acho que também acaba sendo muito presente nesse anime. Exceto pela parte de que a qualidade da animação varia muito com esses episódios. Pra mim não tem muita qualidade de animação, mas uma coisa que pra mim é gritante, teve até alguns episódios que a gente pegou. É impressão minha, ou o design do Dante tá variando muito de um episódio pro outro, porque foi uma vibe meio Dragon Ball Senseiya, que cada episódio o animador principal ele desenhava o personagem de uma forma. Então você ia pro, sei lá, você tava no arco do Ikki, ali no Cavaleiros do Zodíaco. Tem em uma parte o Ikki tá com o cabelo curtinho, né? Um rosto um pouco mais fino, um corpo um pouco mais. No take seguinte, ele virou o Toguro com cabelo de heavy metal lá na cintura. Você fala, gente. Algo de errado não está certo. Algo de errado não está certo. E o Dante, eu não sei porquê, mas ele me dava um pouco essa impressão. Tinha cena que o rosto dele tava muito mais redondo. Tinha cena que o rosto dele tava mais fino. Tinha cena que o cabelo parecia mais comprido. Tinha cena que parecia mais algo meio Devil May Cry 1. Tinha cena que parecia algo Devil May Cry 3. Então, só fica um traço que ele é inconstante. E não apenas isso, mas a qualidade de animação não é boa. Definitivamente não é boa. A Madhouse era um dos melhores estúdios ali até 2015. Aqui não é não tá nem perto de ser um dos melhores trabalhos dela. Eu ia falar isso exatamente por quando a gente chegasse na parte da ação entre muitas aspas, porque eu vou resumir um pouquinho antes de você sentar a lenha. Mas, em resumo, por algum motivo, 90% das lutas desse anime são feitas em off-screen. No primeiro episódio, quando tem uns demônios que vão atacar a Patty e o Dante desce a cortina, acho que ainda faz sentido por causa da piada que ele faz. A sequência seguir é proibida para menores de 18 anos. Só que isso, por algum motivo, se repete durante quase o anime todo. E, de novo, é estranho, porque, cara, é da Madhouse que a gente tá falando. É da Madhouse. Não é só é da Madhouse, é da Madhouse e é Devil May Cry. Porque Devil May Cry, vamos lá. Desde o primeiro jogo, franquia de hack and slash. Ah, mas o primeiro e o segundo jogo não tinha um combate tão refinado. De fato, não tinha um combate. Mas o foco dele é o caralho do combate. Seus filhos da puta. E aí, tipo, essa vibe que eu falo, que ele fica meio que nonotabe, ele fica esse tom mais melancólico, esse tom mais reflexivo, ele grita muito quando ele deixa total de escanteio as lutas. Porque a gente não tem luta até o final do negócio. Quando a gente pensa que vai ter uma luta, ela acontece off-screen, e quando a gente vê uma luta, não é uma luta, é o Dante contra um demônio muito bucha, onde ou ele vai matar numa rodada de espada ou com uma pistola. Eu tô vendo uma adaptação de Devil May Cry 2. Eu lembro que você até falou, o que você tem medo que o Devil May Cry da Netflix vai fazer é essa coisa de chegou uma luta, o Dante vai pegar 2 pistolas e spamar quadrado. Porque no trailer do Devil May Cry da Netflix, a gente já vê um foco de combate dele na pistola, e a primeira cena que eles soltaram também é ele lutando só com a pistola, ele não usa a Rebellion. E aquilo me deu um gatilho. Aquilo me deu um surto tão grande. Porque o que a minha memória dizia é que nesse anime ele só usava a pistola. E de fato, ele só 90% das vezes usa a pistola quando mostra ação. E isso é uma coisa que eu simplesmente não tanco. Ainda mais porque, vamos lá, o anime ele tá se baseando mais em Devil May Cry 1 e Devil May Cry 2, beleza, mas a gente acabou de sair de Devil May Cry 3, que definiu um dos combates mais insanos de hack and slash que a gente já viu. E ao invés de pegar e aproveitar isso pra levar pra uma mídia audiovisual de fato, né, e fazer uma animação fluida de ação, o Devil May Cry 3 tinha uma cinematografia de ação infinitamente superior à porra de um anime. É bizarro isso. O que me incomodou não foi nem a questão das pistolas que você falou, mas o fato de que as lutas acontecem off-screen 90% das vezes. Ou são rápidas demais ao ponto de quando você
piscou o olho, já acabou. E aí fica, tipo, pô, é Devil May Cry, eu tava esperando ver uma porradaria mais longa. Tipo, tá bom que tenta dar mais foco pra parte dramática, mas ainda assim, de novo, cara, é a Madhouse antes de 2015. Eu não entendo o que aconteceu durante a produção desse anime que resolveram cortar a maior parte da porradaria e deixar ela em off-screen. Tudo bem que a gente sabe que o Dante vai ganhar, porque é o Dante, mas mesmo assim, o legal é ver como ele vai ganhar. E fora que até da questão, é off-screen e é só pistola. Tem uns problemas assim, porque, tipo, se você perceber, 90% das vezes que ele usa a pistola, ele foca apenas no cano da pistola, com a tela tudo tremendo e você não enxergando direito o que tá acontecendo. Ele coloca um efeito de shake junto com um blur, onde tudo fica total borrado e distorcido, e você não consegue reconhecer direito o que tá acontecendo, mesmo quando ele tenta focar no bicho que tá tomando bala, ele mantém esse efeito, então fica difícil a compreensão, e quando ele usa a Rebellion, quando finalmente ele resolve sacar a Rebellion, ou ele dá um corte pro fim da luta, ou você só vê o clássico, tela preta, risquinho passando, e opa, já deu o golpe. Acabou-se. Acabou. Tipo, é coisa mais genérica, mais sem sal, e você fala, tá, isso é Devil May Cry? Isso aqui é Devil May Cry. Vocês querem que me convença que isso aqui é Devil May Cry. Fora que aí, vamos pra outro quesito também, né? Já estamos chutando a porra do cachorro do combate, que era uma das características de Devil May Cry, e enfiaram no cu nessa porra desse ali. Comédia. A Paty carrega, praticamente sozinha. Porque, tipo, cara, fizeram o Dante mais insuportável. E olha que a gente tem o Dante do Devil May Cry 2. Porque mas o Dante mais zoeiro é o Dante do 3 e é o Dante do 4. O do 1 ainda era meio... O do 1 soltava muito mais piada do que o desse anime inteiro. O desse parece que, de novo, fica naquele... Tenta soltar umas piadinhas, não é aquela... Eu não acho ele aquela parede do 2, que só fica jogando a moeda pra cima. Enquanto aqui ele faz aposta, perde, fica devendo e toma sundae de morango. Eu nem questiono a questão do sundae de morango. Sundae de morango é bom pra caralho. Mas, enfim. Mas aqui ele tem um hiperfoco nessa porra desse sundae de morango, que puta que pariu. Até hoje eu não tanco o episódio lá da prisão, né? Ele pegando ali. Se você me dá a informação que eu preciso, eu te dou um segredo pra como fazer esse bar bombar. Aí o cara vai lá, mas você não... E a informação que você... E a dica que você prometeu? Só coloca sundae de morango no cardápio. Eu falei, pelo amor de Deus, mano. Vai se fuder. E no mais, a Paty, eu acho que ela carrega praticamente a comédia desse anime. Porque... Só que o problema é que ela carrega a comédia do anime como uma escada. Desenvolve melhor isso aí que até eu fiquei curioso. Escada é um termo normalmente utilizado muito em teatro e peças de comédias, que é o personagem que ele só serve pra elevar uma piada. Então você tem ali o Dante, que teoricamente ele é a piada, né? Então o Dante, ele tá sempre falido, ele tá sempre devendo o povo. Ele pede pizza a todo momento, ele é total desleixado. Só que aquilo normalmente não tem graça. Aquilo não é nada. Não funciona sozinho. Quando você coloca a Paty dando chilique com essas características do Dante, isso cria um humor. Então se a gente for pegar exemplos de personagem escada, a gente tem o Kazuma de Konosuba. Porque ele traz à tona o humor dentro da Aqua ser uma inútil, da Megumin ficar inutilizada sempre que ela explode, da Darkness ser masoquista. A gente tem Alan Harper, de 2 Homens e Meio, porque ele traz a questão do humor do Charlie total desleixado e com estilo de vida Charlie Harper. São personagens que ele traz à tona características de humor de outros. Mas não necessariamente ela é uma... Tipo, a Paty, se ela existisse sozinha, não ia ser uma personagem engraçada. Ela funciona porque ela consegue extrair o que talvez tenha de bom nos outros. Mas se não tiver a Paty, os outros também é vazio. É uma relação simbiótica que não funcionou tão legal. Eu acho que essa questão da comédia realmente fica limitado, porque você tem o Dante apostando com todo mundo e perdendo toda hora, e a Paty tirando onda. E eu acho que outros personagens que dão um pouquinho de ajuda no tom humorístico é a Lady Agiota, que você já falou, ou naquele episódio no episódio 4, que a Lady e a Trish se conhecem, que elas fazem um monte de compra e jogam tudo na conta do Dante. E aí
O cara mal tá tentando fugir de pagar as contas e a Paty já chega com mais compra ainda. E aí ela, eu espero que o Dante não fique bravo que eu comprei. Mas ele que falou pra eu comprar as roupas, então tá tranquilo. Tipo, ali é um momento que realmente eu ri. Ali é um momento que realmente eu ri. E outra coisa que dá pra pegar e falar, a Paty é uma adaptação muito melhor da Maria de Castlevania do que a Maria de Castlevania. Justo. Pode dizer que... Pode anotar. A Jazz Geek e essa frase. Nossa senhora, não, isso é um vídeo de Devil May Cry, eu não vou começar a reclamar daquele Castlevania de novo. Já fiz isso 2 vezes. Mas... Sim, e eu acho que a soma disso tudo faz com que o anime seja mais ou menos não, seja meio pacato. Porque, de novo, já tem essa estrutura episódica, já tem a questão de você assistir o primeiro episódio e depois assistir os 4 últimos e pronto, você já tem tudo que você precisa ter para entender o final. Então o anime acaba que faz sentido muita gente não saber da existência dele. E primeiro que eu já não vi esse anime sendo muito divulgado. Eu literalmente achei ele na internet na época que eu tava jogando Devil May Cry, porque eu tava achando muito maneiro. Pesquisei Devil May Cry, apareceu no YouTube a lista dos animes. Poucos tempos quando o anime ficava disponível no YouTube, mas enfim. Enfim, eu descobri desse jeito e, como você falou, muita gente não lembra ou não sabe que ele existiu. E aí eu acho que o fato de que o anime, mesmo que faça parte da cronologia de Devil May Cry, aí é tão esquecido e tão filler mesmo. Porque você não precisa assistir ele para entender qualquer coisa que aconteça nos jogos. O que mais puxa a coisa dele é o 5, que tem aquela referência da Patty ligando pra ele, porque era aniversário dela, e o Morrison, que aparece nesse anime e no 5 ganhou uma reskin. Mas, o Morrison ficou negão. Uhum. Foda-se. O Morrison negão é muito mais legal do que o Morrison desse anime. Falei. O foda é que, tipo, ele é um anime meio filho. Como ele tem essa proposta de trazer a questão do cotidiano da Devil May Cry, eu nem acho que o problema dele é tanto esse aspecto filler. Eu acho que esse aspecto filler poderia funcionar se tivessem coisas mais interessantes, se ele fosse um entretenimento melhor. Porque eu acho que é aí que tá a questão. Eu acho que o anime de Devil May Cry, tipo, eu acho que Devil May Cry não é marcado por uma narrativa boa. Só o 3. O 3 ele tem uma narrativa legal e ali tudo mais. Mas Devil May Cry 1 tem uma narrativa muito básica. Devil May Cry 2 não tem narrativa. Devil May Cry 4... Puta que pariu, né? Então, tipo, nunca foi uma franquia tão marcada pelo lado narrativo. Foi marcado mais por esse entretenimento visual. E eu acho que é isso que eu esperava da porra do anime de Devil May Cry, não um Hellblazer. Com dramas, com reflexões, com coisas sobre sacrifício, sobre pacto, não sei o que você sacrifica por adquirir a fã. Não é isso que eu tô esperando de Devil May Cry, meu pai amado. Eu quero ver demônio sendo dilacerado com 30 armas num combo de 60 hits. Eu acho. O que tudo indica é que a adaptação da Netflix vai seguir mais por essa onda. E é por isso que eu falo que eu acho impossível a adaptação da Netflix ser pior que isso. Eu entendo, eu só tenho medo dessa frase, porque da última vez que eu ouvi alguém falando isso foi quando falaram que não tinha como o episódio 9 ser pior do que o episódio 8 de Star Wars. Por isso que eu tenho receio, entendeu? Mas você é o maior hater do episódio 8 que eu conheço, então ok. Mas enfim. E a gente até fez a aposta pra ver como que vai ser essa questão, mas... Tá, eu só tô agora torcendo pro anime da Netflix não cagar do mesmo jeito que eles cagaram com Castlevania, porque, nossa senhora. Só que aí a gente também entra um outro ponto, né, que a gente tava zoando mais cedo, eu sofri mais com isso do que com Castlevania. Confere? Confere. Eu ainda continuo martelando naquilo, eu prefiro ver algo ruim, algo que me ofende, do que algo chato. E Devil May Cry é só um anime chato. Enquanto Castlevania, pelo menos eu reajo xingando, aquilo me desperta algum tipo de emoção, aquilo me desperta alguma coisa. Devil May Cry me dava vontade de dormir. Faz sentido. Devil May Cry foi literal aquele caso que às vezes parece que ele não serviu nem naquele negócio, tá? Isso é como não fazer um anime. Ele foi só qualquer coisa. Ele foi só um desperdício, o mais puro desperdício que tem. Eu entendo, porque
quando eu tava com medo de rever ele, porque de novo, quando eu assisti pela primeira vez eu tinha achado o máximo. Quando eu revi eu já tava com a impressão de que não seria aquilo que eu vi na primeira vez. Realmente, eu não gosto tanto quanto eu gostava antigamente, mas pra mim ele é só um dos animes já feitos. Tipo, eu não senti que o negócio tava cuspindo na minha cara, não senti nada demais. Eu me diverti com ele mais do que você, com certeza. É, porque pra mim foi um Então, tédio sufocante. pra mim foi mais ou menos aquilo que eu já tava esperando, porque eu já sabia, tá entre Devil May Cry 1 e Devil May Cry 2, eu lembro que a maioria das lutas por algum motivo são off-screen, então eu acabei não me surpreendendo tanto. Alguns episódios eu me diverti mais do que eu esperava. Isso dá pra falar. Eu acho que pra mim o que salva ali curiosamente, o episódio do gado é um episódio divertido e o episódio da Lady da Trish. Pra mim são, assim, os melhores pontos, assim, do negócio. Agora, o episódio do motoqueiro, o episódio da mesa de poker. Meu Deus, o episódio da mesa de poker, velho. Transformaram um Dante no Kaiji, do nada, foda-se. Inclusive, Kaiji também é da Madhouse. Lindo. Mas essa questão de ter cada os episódios meio pacatos na maior parte da série, especialmente esse de poker que você falou, que por mais que seja um episódio que eu tenha me divertido mais do que eu pensava que fosse me divertir, e realmente é um episódio que é todo parado, só tem coisa acontecendo nos últimos 5 minutos. O da prisão também, só tem coisa acontecendo nos últimos 3 minutos. E os episódios finais que são um pouco mais tensos. E envolvem um pouco mais... porque aí, nossa, você tem uma ameaça que tá ameaçando a porra da cidade ali e tudo mais, só que o Dante ainda resolve só no tiro. O Abigail não é nada. O Abigail consegue... Eu não lembro o nome do chefão final do 2, mas é pior que aquilo. Cara, pior que eu também não lembro o nome do chefe final do 2. É Devil May Cry 2, ninguém lembra. É o 2, né? E detalhe, o resumo do Devil May Cry 2 no 5, que a gente vai falar eventualmente, dá pra usar também aqui. Surgiram mais demônios e o Dante foi enfrentando. Acabou. E eu acho que, tendo visto que já falou da Abigail, dá pra só tocar um pouquinho no questão do enredo macro desse anime, por assim dizer. Porque, de novo, você assiste o primeiro e os 4 últimos. Tá, mas o que acontece nesses 4 últimos? No primeiro a gente tem a introdução do Morrison e da Patty, que são os personagens bem recorrentes, e de um capeta super filler e sem dente, o capeta Banguelo, que no primeiro episódio só tenta matar a Patty, mas não consegue, o Dante manda ele catar coquinho. Só que nesses episódios finais, mostra ele coletando itens dos demônios que o Dante estava matando no caminho. E, tipo, a máscara do bicho que realiza desejos, uns cristais que estavam com os aprendizes dos filhos de Esparda. Filhos não, dos aprendizes de Esparda. E no penúltimo episódio a gente conhece a mãe da Patty, que estava também carregando um desses amuletos, que era um pingente que espantava demônios. E era a chave final pro esse maluco conseguir abrir as portas pro inferno e pegar o poder do Abigail. E realmente é uma coisa que é bem... Realmente parece o plot do Devil May Cry 2. O mesmo plot do Arius. Só que ele consegue, diferente do Arius, que não viu se a moeda era verdadeira. Dante vai pro inferno pra dar uma coça nesse maluco. Literalmente fuzila o cara de pistola. O cara se despedaça, mas no final das contas o Dante perde uma luta em off. De novo. E acaba crucificado no inferno... De novo empalado com a própria espada. Espero que o Master atualize o contador de empalamentos do Dante. Porque a gente não tá contando. A gente desistiu de contar. A gente desistiu, foda-se. E no último episódio, você tem a Lady Trish matando a caraiada de demônio que estava aparecendo na cidade. A Patty, a mãe dela, e o Morrison subindo a torre onde está o Abigail, que é o monstro que o demônio Banguelo encarnou, para tentar reviver o Dante ou trazer ele de volta. E a Patty consegue passar pelo portal, porque o pingente dela também tinha um protetor, que se eu não me engano era uma das lágrimas dos descendentes dela, da família Lowell. E ela faz as pazes com a mãe nesse meio tempo. E quando ela consegue acordar o Dante, que estava tirando um ronco lá crucificado. Dante volta pro mundo real, mata os demônios, chega pro Abigail, é empalado de novo. E dessa vez eu não sei
nem como contar quantas vezes ele foi empalado nessa luta. Continua como se nada tivesse acontecido, e pela primeira vez na série ele dá um indício de que usa o Devil Trigger, que dá um zoom no rosto dele, a voz muda o tom, ele fica meio vermelho. E a gente vê um brilho vermelho da puta que pariu. Uhum. E aí depois de perder o Clash, o Manolin fica sem poder, começa a chorar mingada. Porque tinha perdido, porque era pra ser mais forte, mas que nada vencia o Dante. O Dante manda um discurso de você é um monstro desalmado, tipo que ele faz lá no Devil May Cry 4 pro o pai da Nico, mas e termina dando um tiro na cara dele falando jackpot. A Patty vai ficar com a mãe dela e o Dante vai seguir com a vida. Pronto, a história é isso. Satisfeitos? Eu prefiro platinar Devil May Cry 2 de novo do que ver esse anime uma terceira vez. Cuidado com suas palavras. Eu prefiro. Eu prefiro. Ei, anime da porra, hein? Mas parece que eu tô cortando coisa, mas não, a história é literalmente essa. Porque eu não tenho pra que vou ficar falando aqui dos restos dos episódios. Eles são histórias totalmente independentes e que começam e terminam ali, sem muita coisa pra se aproveitar. Só os 4 últimos que realmente dá um foco nesse demônio banguelo, que fica pegando os itens dos demônios que o Dante mata pra fazer a invocação do Abigail no final. E é isso. É um anime que realmente não tem muita coisa relevante, mas que, de novo, na primeira vez que eu assisti, eu gostei. E quando eu vi no Devil May Cry 5 que o Morrison aparece, tem uma referência à Patty, mesmo que seja numa ceninha bem rápida, abriu aquele sorrisinho no meu rosto de uma época onde as coisas eram mais tranquilas. É legal porque você canoniza essas histórias, você traz isso pro cano, mas podia ser tão melhor. Eu acho que o meu problema, ele podia ser tão mais. Ele faz um negócio medíocre. Esse é um caso que eu diria, poderia ter um remake decente, mas já estamos recheados de remake. Ou melhor, quer uma ideia interessante? Eu não lembro se é no Devil May Cry 5 ou se é em algum outro jogo, mas os aprendizes de espada são citados. E nesse anime eles aparecem, mas duram um episódio e morrem. Então tá aí, faz um jogo do Sparda e expande mais esse negócio dos aprendizes dele, porque aqui foi bem mal utilizado. Pronto, não precisa de remake. Falei, chega. Se bem que é a segunda vez que eu falo que não precisa de remake, né? Foi a segunda vez que você falou do jogo do Sparda. Talvez tenha uma terceira quando eu for falar de Devil May Cry 5. Mas, enfim. Eu acho que do anime de Devil May Cry mesmo é isso que a gente tem pra falar. Não tem tanta coisa, não tem muita relevância. A história é bem filler mesmo. E é isso. Eu estou rezando pro anime da Netflix conseguir fazer alguma coisa boa. Não vou nem falar melhor, mas eu quero uma coisa boa. É porque melhor não é difícil, melhor a gente já tá garantido mesmo. Falei, ponto. Tomara que você esteja certo, mas sei lá. Eu não aposto mais nada da Netflix depois dos últimos fiascos. E é isso. Semana que vem, não sei ainda qual vai ser o próximo vídeo, mas tamo aí. Um abração e vamos ver o que esse anime da Netflix vai fazer. Espero que seja bom. Valeu.